Sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Todas as quintas-feiras, neste horário, estamos juntos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estaremos na aula de número 29, dando início ao capítulo 12. Portanto, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora e nos ajude aí, fazendo algum comentário ou alguma pergunta, interagindo com os demais irmãos pelo chat. Fique à vontade, tá bom? Mas não esqueça de dar o seu likezinho, até para dar uma moral pra gente e esse vídeo certamente ganhar um pouco mais de relevância, tá bom? Vamos lá, nós não temos nenhuma pergunta com relação à aula anterior. Nós vamos fazer uma breve recapitulação, que é o que a gente sempre faz, né, por aqui. Vamos lá. No final do capítulo 11, nós vemos que o Evangelho chegou até a cidade de Antioquia. Devido ao martírio de Estevão, houve aquela dispersão e certamente alguns irmãos chegaram na cidade de Antioquia e ali espalharam o Evangelho, né? E lá em Jerusalém eles tomaram conhecimento do que Deus estava fazendo lá em Antioquia e eles enviaram uma pessoa, e o escolhido foi Barnabé para essa missão, com o objetivo de estar orientando, de estar ajudando, para que não houvesse nenhuma discrepância nos ensinos da palavra, né? Barnabé então foi, nós vimos na aula passada, ele recebe com alegria o que Deus estava fazendo com aquele povo. Era a primeira igreja gentílica, né? E com o crescimento, o que Barnabé fez? Foi até a cidade de Tarso em busca de Saulo, para que ele pudesse ajudá-lo então na missão ali na cidade de Antioquia. E foi nessa ocasião em que pela primeira vez os discípulos, né, são chamados de cristãos. Então esse título que a gente tanto usa hoje começou na cidade de Antioquia, com esses irmãos, nesse grande avivamento que aconteceu naquela cidade. E nessa ocasião, o que aconteceu? Surgiu ali um profeta chamado Ágapo, e nós vamos ouvir esse profeta mais algumas vezes nesse livro. E ele faz o povo dali entender, por meio do conhecimento que ele recebe da parte de Deus, que iria acontecer uma grande fome. Então, o que aconteceu? Os irmãos de Antioquia, eles enviaram socorro para os irmãos lá de Jerusalém, lá da Judéia, e os emissários escolhidos foram Barnabé e Saulo para levar ali os recursos que os irmãos de Antioquia estavam enviando. Bom, foi assim que nós concluímos a aula 28, a aula passada, e nós vamos dar seguimento então à aula de hoje. Esse capítulo, queridos, para muitos, são fatos históricos que formam assim um grupo de informações, por exemplo, a respeito de Herodes, sem talvez seguir no rigor da ordem cronológica, tá bom? Então, quando a gente estiver ministrando aqui, nesse capítulo de forma muito especial, não vamos nos ater a uma ordem cronológica não, tá bom? Eu acredito que essa foi a intenção livre do escritor Lucas, né? Bom, no início da igreja, lá no capítulo 2, deixa muito claro que a igreja estava contando com a simpatia do povo, e isso fez com que a igreja crescesse absurdamente, né? Isso tem registro lá no versículo 47 do capítulo 2. Porém, depois do martírio de Estevão, houve uma reviravolta. O que a gente percebe ali é que houve uma grande perseguição religiosa. Pedro foi preso, aquela coisa. Mas a gente sabia tudo que se tratava dos líderes, dos saduceus, os líderes do templo. Ou seja, os próprios judeus se levantaram contra os judeus que eram seguidores, né, de Jesus. E essa perseguição, então, ela alcança os níveis políticos. Tanto é que no início aqui do capítulo a gente vai ver Herodes perseguindo, mandando prender
e o destaque aqui que são os principais líderes da igreja, né? E nós vamos ver que esse Herodes, vamos ver mais tarde um pouquinho sobre ele agia muito de forma política mesmo, né? Até porque ele não era um judeu genuíno, ele era um edomita. Ele tinha sido criado em Roma, então isso já trazia uma certa aversão. E por uma questão política ele assume toda a região. Foi depois do primeiro Herodes, que era o Herodes o Grande, esse foi o único, o primeiro, melhor dizendo, depois do Herodes o Grande, a reinar sobre toda a região, né, de Israel. Então, era um homem muito político, vocês vão ver melhores detalhes. Então, entendemos que a perseguição por parte dele era até para que pudesse cair mais na graça do povo judeu, né? E é por isso que ele toma essas decisões, tá bom? Com esse propósito. Vamos lá fazer a releitura do texto, capítulo 12 de Atos. Vamos começar com o versículo de número 1. Está escrito assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Então, aqui o texto diz que ele prendeu alguns, ou seja, não sabemos a quantidade, mas o texto faz questão de destacar a liderança principal, né? Herodes manda prendê-los, principalmente Tiago, que é morto, vamos ver isso, e Pedro, que foi preso. Vamos lá. Esse Herodes aqui, queridos, se trata do Herodes, o rei Herodes Agripa I. Né? Herodes não é um nome, Herodes é uma família, Herodes é um título, né? Recebido por esses reis, que começou com o Herodes o Grande. E Agripa I, então, era neto de Herodes o Grande. Então, Agripa I era a terceira geração do primeiro Herodes. O Herodes o Grande, ele reinou no ano 37 até 4 antes de Cristo. E esse rei Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande e era filho de Herodes chamado Aristóbulo. Nós vamos conhecer um pouco sobre esses Herodes, vamos conhecer um pouco sobre a casa de Herodes, até porque existem pessoas que às vezes ficam sem entender como é que Herodes morreu aqui e aparece aqui Herodes de novo. Então nós vamos entender quem eram esses Herodes, né? Não vamos nos aprofundar, porque o nosso estudo é o livro de Atos dos Apóstolos, mas como eles aparecem aqui, nós vamos trazer uma breve história da casa de Herodes. E foi esse rei Agripa que mandou passar o fio da espada Tiago. Nós vamos ver no versículo 2, Tiago, o irmão de João, o filho de Zebedeu, né, um dos 12 de Jesus, e encerra Pedro na prisão por ocasião da Páscoa, ou seja, logo no início da Páscoa. Como não podia ou não era sábio julgar nesse período, primeiro porque os judeus não iriam aceitar, e segundo, por que Jesus foi julgado rapidamente? Por quê? Porque a Páscoa estava tendo ali, né, o seu início, e Jesus precisava morrer, na verdade, nesse dia que historicamente o cordeiro iria ser morto para o jantar da Páscoa. E Pedro então foi preso e teve que esperar toda a festa da Páscoa passar para então acontecer o julgamento. E o objetivo de Herodes era sentenciá-lo à morte. Então esse Herodes era neto de Herodes o Grande, como já falamos. E eu quero ajudar você a distinguir esses Herodes que aparecem na Bíblia. Vamos lá, a casa de Herodes. Primeiro é o Herodes o Grande, que eu já falei aqui. Herodes o Grande, ele era o chamado tetrarca da Judéia, porque ele reinava sobre Judéia, Galiléia, Itureia e Traconites. Então ele era conhecido como tetrarca. Ele era o tetrarca da época do nascimento de Jesus. Esse homem, ele era tão perverso que foi exatamente aquele rei Herodes que mandou matar
todas as crianças de 2 anos para baixo ali na região de Belém, né? Por causa do nascimento de Jesus. Estão lembrados que os magos vieram e viemos adorar o que era nascido, que é nascido rei dos judeus. Então ele pensou, bom, eu sou o rei dos judeus e não tenho filho. Então eles vieram adorar quem? Quem é esse usurpador do meu trono? Quem é esse rei que está nascendo hoje? Então, e eles inclusive citaram profecia, né? Então ele, no desespero, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o cumprimento da sua ordem certamente alcançaria Jesus e já o eliminaria no seu nascimento, né? Ele morre no ano 4 a.C., quando começa a governar o Herodes Filipe II. Aliás, teve vários Herodes agindo nesse período. Um deles foi Herodes Filipe II, reinou até o ano 34 depois de Cristo. Quem é esse Filipe II? Vamos ler Lucas 3:1, lá ele aparece. Olha o que diz o texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, o imperador romano, né, que estava lá em Roma, e que Pôncio Pilatos, como diz aí, quando Pôncio Pilatos era governador na Judéia. Pôncio Pilatos, governador na Judéia, a mando do imperador, ou seja, uma autoridade romana dentro da Palestina. E Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, ou seja, Herodes estava na Galileia, no norte da Palestina, enquanto que na Judéia, no sul da Palestina, era o governador Pôncio Pilatos que comandava. Então Herodes no norte, Pôncio Pilatos no sul, né? Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, esse é o Filipe II que nós estamos falando. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias, que a gente não sabe aonde fica, Lisânias, ficou meio que sumido aí, tetrarca de Abilene. Estão percebendo? Nesse versículo aparece 2 Herodes, o Antipas, que comandava a Galileia, e o Filipe, um irmão dele, né, que estava comandando uma outra região. Esse é o Filipe II que nós acabamos de mostrar. O segundo Herodes que quero mostrar, depois de Herodes o Grande, é o tal de Arquelau. Arquelau, ele reinou muito pouco, do ano 4 ao ano 6 depois de Cristo, né? 4 antes de Cristo até 6 depois de Cristo. E esse Arquelau é o imperador, é o Herodes que estava na Judéia quando Maria e José deixaram o Egito. E eles iam para a Judéia, porém evitaram ir para a Judéia, porque lá o Herodes Arquelau estava, e eles foram morar então em Nazaré. O texto diz assim, o texto que vamos ler está lá em Mateus capítulo 2, 19 a 23, que vai aparecer o Arquelau aí. Vamos lá. Depois que Herodes morreu, que Herodes? O Herodes o Grande, o velhão, tá? O Herodes o Grande. Depois que ele morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Quem? Herodes. E todos aqueles que ele havia mandado. Então morreu, parou de perseguir. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes o Grande, ele teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Bom, mas em Nazaré, na região da Galileia, não tinha um outro Herodes? Tinha um outro Herodes. Mas o que tudo indica é que parece que Arquelau era o cara que queria dar seguimento ao que o pai estava fazendo, nem tanto o Antipas, que estava na Galileia. Ok? Terceiro Herodes que quero destacar é um chamado Aristóbulo.
Esse Aristóbulo, ele nem aparece o nome dele na Bíblia. E quem é o Aristóbulo? O Aristóbulo é exatamente o pai do rei Herodes Agripa, que nós estamos tratando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então a sequência é Herodes o Grande, que gerou o Herodes Aristóbulo, e o Aristóbulo gerou o Agripa I, ok? Então vamos lá. O quarto Herodes é o Herodes Antipas, que nós já falamos que está na Galileia, tetrarca da Galileia. Quem é esse camarada? Ele governa do ano 4 a.C., com a morte do Herodes o Grande, e ele reina até 39 depois de Cristo. Em Lucas 3, a gente encontra que ele foi o segundo marido de Herodias. Você deve lembrar de Herodias. Herodias foi a mulher que fez com que João Batista perdesse a cabeça. Não que ela fosse bonita e ele ficasse olhando para ela, não é isso não. Ela deu a ordem lá para esse Herodes mandar matar João Batista, porque João Batista delatava o pecado tanto desse Herodes com a Herodias. Herodias era casada com Filipe, e aí era casado com outro Herodes, que nós vamos falar daqui a pouco. E aí ela larga o Herodes lá para viver com o Herodes cá, né? E aí João Batista denuncia o pecado e por isso ela mandou matar, né? Cortar a cabeça. Então esse Herodes Antipas foi o que mandou decapitar o João Batista, né? Está lá em Mateus 14, está lá em Marcos 6, depois você pode dar uma olhada lá, tá bom? Quando Jesus, por ocasião da morte de Jesus, lembra, Pilatos envia Jesus para um Herodes. Que Herodes foi esse? Esse Herodes, o Herodes Antipas. Essa história está lá em Lucas, capítulo 23, você pode dar uma lida lá, tá bom? O quinto Herodes que quero destacar é o Herodes Filipe I. Queridos, esse Herodes Filipe I é que era o marido de Herodias, né? Era o marido de Herodias. Ele não reinou, por isso que ele não aparece também, a não ser lá em Mateus capítulo 14, versículo 3 e Marcos 6, 17, mas não como reinado, mas destaca ali que ele era o primeiro marido de Herodias. E Salomé, a filha de Herodias, que sensualizou Herodes, marido da mãe, né, com aquela dança, e que ele oferece o que ela quisesse para que ela pudesse dançar. Ali era uma dança sensual, era uma dança de apelo sexual, e ela então pede a cabeça de João Batista, e o Antipas ordena a decapitação de João, né, o Batista. O sexto Herodes também não aparece nos escritos sagrados, o Antípatro. Antípatro, esse nome ele recebe em homenagem ao Herodes o Grande, pois o Herodes o Grande tinha o mesmo nome, Antípatro, mas ele não aparece reinando em nenhum texto bíblico. O sétimo Herodes é o Herodes Agripa I, esse do livro de Atos dos Apóstolos. Ele se fez rei dos judeus a partir do versículo, a partir do ano 37 até o ano 44. Esse sim, ele foi colocado aqui de forma política, né? Foi ele quem mandou executar Tiago, foi ele que lançou Pedro na prisão, foi ele, no capítulo 12, vamos ver, foi ele que foi ferido por um anjo. Daqui a pouco, lá na frente, vamos conversar sobre isso. E ele era muito político porque ele fora criado em Roma e ele se tornou amigo de Calígula. Calígula ou Gaio, a Bíblia mostra o nome dele como Gaio. E ele inclusive ajudou na política para promover
Calígula a imperador, logo depois da morte de Tibério César. E Calígula, por exemplo, foi imperador do ano 37 até 41. Né? Sua filha, a filha de Agripa I, casa-se com Félix. Félix ele vai aparecer no final do livro de Atos, inclusive entrevistando Paulo. Você vai vê-lo, mas eu já estou antecipando aqui que esse Félix ele casou então com a filha do rei Agripa. E ele era o governador da Judéia, o governador que Roma enviou, como era Pilatos. Félix também o era. Então foi Félix que julgou Paulo lá no tribunal, no capítulo 24. Nós vamos ver lá. E na Bíblia ainda, no livro de Atos, aparece mais um Herodes, que é o Herodes Agripa II. Esse era Agripa I, que foi morto pelo anjo, dá agora lugar a seu filho Agripa II, que se tornou rei da Judéia. Paulo faz uma defesa também judicial diante do rei Agripa II, está lá no capítulo 25 e 26. Quando chegar lá, nós vamos ver com mais detalhe. Ok? Segundo versículo. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, quem mandou matar Tiago, irmão de João? O Herodes, o Agripa I, tá bom? Lá em Mateus 4, 21, nos mostra que Tiago, ele era apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu e irmão de João. Nos evangelhos a gente encontra chamando que eles eram os Boanerges, os filhos do trovão. Bom, segmento, versículo 3. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Estão vendo aqui como é que o versículo ficou claro? Aqui ele diz o seguinte, que ele, vendo que estava agradando os judeus, ele continuou a perseguição. Já tinha matado Tiago. Agora olha só que coisa interessante, é uma coisa para a gente pensar, né? Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Todos os dois homens aqui, Pedro e Tiago, eram importantes para a igreja ali no nascimento. E é para a gente perguntar, por que será que Tiago, Deus não poupou a vida dele? E já Pedro não, Pedro ele poupou, foi lá, libertou Pedro. Não é um assunto para a gente pensar? Será que Deus tem filhos prediletos? Claro que não. Ele tem os seus propósitos. E o propósito dele, às vezes, é curar uma pessoa e permitir que a outra continue doente. Livrar da morte uma pessoa e livrar na morte outra pessoa. Então, Deus é Deus e a gente tem que descansar na sua soberania. Tudo indica aqui nesse texto, queridos, que a prisão de Pedro traria para Herodes dividendos políticos. Pedro, então, seria julgado no final da festa. Isso mostra que ele havia ficado preso durante pelo menos 7 dias. Né? Como eu já disse, ele não queria criar nenhum tumulto e nem queria quebrar nenhum preceito religioso dos judeus, justamente na festa da Páscoa. Não era sábio isso, não era político isso. Então, o objetivo maior de Herodes aqui, pelo que a gente pode entender, era pôr fim ao movimento cristão, era decapitar a igreja no seu nascedouro, né? Cortar o segmento desse grupo, desse ajuntamento. Né? E uma das formas seria executar os seus principais líderes, e Pedro era um dos tais. Né? Aliás, até aqui a gente vê Pedro agindo em tudo, né? Tomando a liderança maior do movimento. Quando aqui ele fala que era durante a festa dos pães sem fermentos,
Queridos, aqui a gente precisa entender alguma coisa. Essa festa é a mesma festa da Páscoa, ou a festa do pães ázimos, né? Que era o pão sem fermentos. E tudo indica, então, que nesse período da Páscoa é que foi feito essa perseguição. Agora vamos lá. Tinha pelo menos dois sentidos essa ideia da Páscoa, e é bom que a gente aprenda definitivamente aqui. Uma é a refeição específica, que lembrava aquela refeição que havia sido feita lá em Êxodo, para que houvesse a libertação do povo de Israel do Egito. E tanto é que lá no registro de Levítico aparece uma data específica. Olha lá, o texto diz assim de Levítico 23. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então, normalmente começava numa sexta-feira, ou seja, o dia na verdade específico era o 14 de Nissan. Na época que Jesus foi morto, dia 14 de Nissan, então foi na sexta-feira, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto. E aí, na sexta, de sexta para sábado, eles tiveram ali o jantar. E a partir dali, começava a contar 7 dias. Só no outro sábado encerraria a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, ou simplesmente a Páscoa. Quer dizer, tinha o jantar, que era conhecido como a Páscoa, mas também era conhecido toda a semana de festa dos pães sem fermento, semana que se seguia a refeição da Páscoa, né? Semana durante a qual era proibido usar fermento. Isso tudo começou lá em Êxodo capítulo 12, e também no capítulo 13 faz uma menção sobre isso. Lá em Ezequiel 45, 21, o profeta também nos fala alguma coisa sobre isso. Olha só, no dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Nissan, vocês observarão a Páscoa, uma festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Ok? Então esse é o duplo sentido da Páscoa, o jantar e a semana de pães sem fermento. Versículo 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para serem guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. O julgamento seria só depois da Páscoa, por tudo que nós falamos já, né? Então, um pelotão de 4 soldados para cada vigília da noite. Então, era uma prisão que eu diria hoje, né, de segurança máxima, para evitar a fuga dele, né? Então ele fora algemado a 2 soldados, cada um de um lado, né? As algemas estavam presas aos braços de 2 soldados, e os demais soldados ficavam na sua frente mais 2, mais na frente mais 4, e lá na saída mais 4 soldados. Então era uma prisão de segurança máxima. Eu diria que aos olhos humanos era impossível Pedro escapar. No versículo 5 nos diz mais um pouco sobre essa prisão. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Então, queridos, aos olhos humanos era impossível Pedro escapar, mas a igreja estava orando em favor de Pedro, e quando a igreja ora, tudo pode acontecer. É com a oração que a igreja luta contra os inimigos e a favor dos amigos. A oração é algo tremendo. Uma igreja unida em oração, ela pode mover os céus, ela pode abalar o inferno e pode provocar grandes mudanças na terra. O que é oração? Orar é unir-se àquele que está sentado no trono. É unir-se àquele que tudo governa. É unir-se àquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Orar é unir-se ao onipotente.
Aqui, nesse próprio versículo de número 15, dá um sermão com 4 pontos. Nós podemos, por exemplo, dividir a quem oravam. Oravam ao Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. A segunda pergunta poderia ser: quem orava? A igreja do Senhor. Quem orava? Aquele que cria que Deus podia fazer um milagre. Esse povo podia estar lá na porta da prisão, agora gritando, pedindo libertação de Pedro. Mas eles sabiam que eles recorreriam àquele que tem todo o poder. Eles sabiam, eles confiavam nas respostas de oração. Por quem eles oravam? Oravam pelo seu líder. Oravam pela sua liderança. Oravam pela igreja, pelo movimento cristão. E como que eles oravam? O texto diz, eles oravam intensamente. Assim como Pedro ficou 7 dias, no mínimo, na prisão, isso mostra que a igreja orou no mínimo 7 dias. Era intensa a oração, era constante oração. Aí não tem como não funcionar, é ou não é? Versículo 6 diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Queridos, provavelmente o local de prisão em que Pedro estava fosse a Torre de Antônia. Torre de Antônia, ela ficava localizada a noroeste do templo, colado no templo, no noroeste do templo. É conhecido também como a Fortaleza. E esse nome já diz o quanto difícil um preso fugir desse local. E Paulo também ficou preso aqui, lá no capítulo 21, nós vamos ver. Então, possivelmente era a Torre de Antônia, a Fortaleza de Antônia. Como eu já disse, ele deveria ter passado no mínimo 7 dias nessa prisão, porque foi durante toda a festa. E eu quero encerrar essa nossa aula de hoje, e vamos seguir o capítulo 12 na próxima semana, uma vez que já venceu o tempo que eu estabeleci para essa aula. Eu quero destacar, queridos, que Pedro era um grande líder. O próprio Paulo também nos dá exemplo de um grande líder. Nós vamos ver lá na frente que Paulo, quando estava preso, ele cantava louvores a Deus. Mesmo sabendo que no outro dia seria julgado e disciplinado severamente, talvez até morto. Mas ele cantava louvores ao Senhor. E aqui a gente vê Pedro dormindo, gente, presta atenção. Ele seria julgado no outro dia. E era certo que Herodes queria a morte dele. Você, no lugar de Pedro, conseguiria dormir? Imagine, algemado entre 2 soldados. Pedro sabia em quem ele cria. E sabia que Deus ele era poderoso para livrá-lo dessa sentença. Pedro sabia que Deus poderia livrá-lo dessa prisão, porque ele já havia livrado ele de prisão anterior, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, de forma milagrosamente. Você acompanhou isso. E se não, você pode recorrer à aula que trata desse assunto, e certamente você estará vendo como foi milagrosamente Pedro livre. E Pedro também sabia que, se Deus quisesse, ele morreria, como Tiago havia sido morto. Queridos, Pedro nos dá uma lição aqui de que nós temos a nossa vida nas mãos de Deus. E que nada pode evitar o que Deus quer na nossa vida.
Se Ele quiser que a gente glorifique o nome dEle por um grande milagre, Ele fará. Se Ele quiser que a gente glorifique o nome dEle por um martírio, por uma enfermidade, por uma prisão, Ele fará. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quero estimular você, meu querido irmão, minha querida irmã, quando estiver passando por algumas provações, aprender com Pedro aqui. Ou Deus quer me ensinar alguma coisa, ou Deus quer glorificar o nome dEle por meio de uma grande libertação e milagre, ou Ele quer me levar. O levar aqui, para muitos, a morte soa como um vilão, um castigo, e a morte era mesmo. Mas a morte era o nosso inimigo. Jesus, quando ressuscitou, o venceu para sempre. A morte não pode nos deter no sepulcro como não pôde deter Jesus. A morte para nós é ganho, é lucro, como disse o apóstolo Paulo em outra ocasião. Se o Senhor quiser que nós glorifiquemos, seja da forma que for, estejamos como Pedro, descansados, sabendo que nada poderá acontecer se não for debaixo da soberana vontade de Deus. Queridos, um grande abraço para cada um de vocês, uma boa noite de descanso, um bom sono reparador para cada um de vocês, e até a próxima semana, se Deus quiser, dando continuidade a esse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que aconteceu com Pedro, né, na prisão. Por enquanto vamos deixá-lo dormindo aí, até a próxima semana. Beijo no coração, Deus te abençoe, grande abraço, tchau, tchau, valeu.